Ajuda-te. Este é o tema de hoje das nossas reflexões em pensar e exercitar. O que significa este tema Ajuda-te? E para isso nós vamos nos basear inicialmente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e acharei. O item Ajuda-te e o céu te ajudará. Aqui no capítulo diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Bom, aí nós já começamos a verificar algumas questões que estão nas entrelinhas desse pedir e obterei. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 2, diz o seguinte na sequência: Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, esse negócio de ajuda-te que o céu te ajudará envolve também a questão do nosso trabalho, envolve as forças da inteligência, envolve merecimento, e não há nada que nos é dado de graça. Mas nós precisamos contar sim com a ajuda dos céus. Vamos mais adiante aí. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. O homem primitivo, ainda não com a sua inteligência totalmente desenvolvida, naturalmente, buscava a sua sobrevivência, como diz aqui, à procura da sua alimentação, e se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Seguindo novamente, voltando ao Evangelho. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, irracional no caso aqui, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios para melhorar sua posição, que conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem necessidades do espírito, após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Por que esse assunto está vindo à pauta hoje? E eu estou gravando isso no dia 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira. Este assunto surgiu hoje numa conversa que eu tive com empresários da cidade onde eu trabalho, e essas pessoas, num determinado momento dessa nossa conversa, manifestaram para mim, são pessoas bem-sucedidas materialmente, são empreendedores que trabalharam muito,
com certeza, e hoje são pessoas de sucesso material. E num determinado momento dessa conversa, um desses empreendedores disse assim para mim, me fez a seguinte pergunta: qual é a conquista mais importante que você está buscando? Eu não pensei muito, instantaneamente disse: o que eu mais busco e o que mais me faz feliz é a paz de espírito. Notei que ele ficou um pouco perplexo durante alguns instantes, pensando na minha resposta. E a conversa seguiu num outro ambiente mais reservado. E nós podemos conversar um pouco sobre algumas questões de empreendedorismo, de relação com filhos, de história familiar, de conquistas superficiais. E este empreendedor, lá pelas tantas, o assunto acabou derivando para a aquisição de automóveis. E ele me disse o seguinte: uma determinada ocasião eu comprei um carro de muito valor. E este carro, que era para me trazer alegria, só me trouxe coisas ruins. Imediatamente eu vendi aquele carro e comprei um carro mais simples. E nós conversávamos, já participavam outras pessoas da conversa, e a conversa começou a ir para este lado da realização como pessoa, para as nossas conquistas, e eu percebi um clima de bastante interesse deles por aquilo que nós estávamos conversando. E eu percebi em outro que participou dessa conversa, um sócio deste empresário, que ele também está passando por uma fase da vida de revisão de valores. E ele, em determinado momento, externou a seguinte ideia: eu poderia parar de trabalhar agora, eu poderia usufruir dos bens materiais que tenho, mas o usufruto disso tudo me faria sentir um ser inútil, e eu quero continuar dando utilidade à minha vida. Bem, podemos parar por aí, vou manter o sigilo sobre a identidade dessas pessoas, até porque eu não estou autorizado a falar em nome delas. Mas usei este exemplo como um exemplo que pode se encaixar muito bem nessa questão de ajuda-te. Nós precisamos compreender a grande dimensão da vida e os mecanismos que a vida nos traz para podermos, entendendo esses mecanismos, trabalhar, vibrar e buscar aquilo que realmente nos interessa. Não somos contra quem compra um carro muito caro, não somos contra quem busca as realizações materiais, mas, em um determinado momento, não é isto que passa a motivar as pessoas quando elas percebem de que isso tudo é passageiro, quando isto tudo é de alguma forma ilusório, e quando isto tudo passa a dar uma realização temporária para eles. Eles passam a buscar uma outra conquista. E, respeitando os valores de cada um, sabendo de que cada um tem os seus valores, nós podemos também pensar que as verdadeiras conquistas
mais cedo ou mais tarde nos serão concedidas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Na sequência, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: mas o progresso de cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, olha só, a humanidade se renovaria sem cessar com elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo? Uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando ao seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Versículo 4, número 17. Bom, aí então aqui já está sendo acrescentada a questão da imortalidade da alma, a questão das vidas sucessivas e a questão de que aquilo que nós conquistamos, os nossos conhecimentos, eles vão de alguma forma se sedimentando no indivíduo e no coletivo, e esses conhecimentos que vão sendo sedimentados, construídos, vão fazendo com que haja um crescimento no aspecto material, mas também no aspecto moral. Você pode não estar concordando com isto, e isso é um direito seu. Aliás, a dúvida e a discussão fazem parte do nosso processo de desenvolvimento do pensamento. E nós aqui estamos para pensar e exercitar o pensamento e principalmente as atitudes. O que vocês acharam deste tema de buscar e achar, não é? O que nós podemos refletir sobre isto? O que nós podemos pensar a respeito dessa questão do buscai e achareis, né? Do ajuda-te que o céu te ajudará. Aliás, sobre esse capítulo, nós já havíamos abordado em outro momento, observai os pássaros no céu. Estamos voltando a esse capítulo, estamos retornando a ele para darmos seguimento às ideias que aqui estamos explanando. Buscai e acharei, ajuda-te e o céu te ajudará. É importante perceber que nós também precisamos ser ativos, precisamos fazer a nossa parte, usar a nossa inteligência, buscar não só com a inteligência, mas também com a sabedoria dos ensinamentos que estão à nossa disposição, as informações que nós precisamos. E entender essas informações pela nossa razão e também pelo nosso coração são muito importantes para o nosso desenvolvimento como seres em evolução. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que o amor de Cristo vibre em nossos corações e em nossas mentes.
Obrigado por escutar. Até uma próxima oportunidade.